Como é bom poder adorar o Senhor Jesus. Amém. Como é bom poder adorar o seu nome, declarar a sua majestade, declarar a grandeza dele. Amém, queridos? Você está feliz por estar na casa do Senhor? Amém. A metade da igreja precisa falar para a cara dele que está feliz também. Dá um sorriso assim, estou feliz. Aleluia. Deus é bom, amém. Deus é bom e o diabo não vale nada, não presta. Deixar logo ele no canto dele. Antes de começar a ministração, se você está nos visitando pela primeira vez, dá um alô aí, ok? Queria te conhecer, bem-vindos, ok? Deus abençoe vocês, bem-vindos. Vai estar aparecendo aqui na tela um QR Code, onde você pode apontar a câmera do teu celular para esse QR Code, se você é visitante, ok? E aí ele vai te direcionar para um formulário, onde você pode preencher algumas informações para que na semana possamos estar entrando em contato contigo, tá bem? Queridos, eu creio que não há melhor oferta ao nosso Senhor Jesus por tudo que Ele já fez. E nós estamos hoje celebrando, acabamos de celebrar a ceia do Senhor, que é uma celebração de gratidão por aquilo que Ele fez, amém? Você se alegra no Senhor por isso? Por aquilo que Ele já fez por mim e por você, amém? A Bíblia diz que nem você e nem eu éramos merecedores do perdão dEle. Nem você nem eu éramos merecedores de estar aqui nessa noite, mas Ele se entregou por mim e por você. E por isso nós precisamos, nessa noite, podem desligar essas luzes aqui, por favor, do palco, ok? Obrigado. Essas luzes aqui de cima, obrigado. No quadro diz palco, fica mais fácil para você achar. Sabe, queridos, quando nós percebemos aquilo que o Senhor Jesus Ele está disponibilizando para nós, Ele está entregando para nossas vidas, nós podemos perceber que em nosso coração precisa ser gerado gratidão por tudo aquilo que Ele já fez, amém? Algumas pessoas, elas começam a se relacionar com o Senhor Jesus apenas por algo que Ele pode fazer, apenas por algo que elas estão esperando que Ele consiga fazer. Mas o Senhor, Ele já fez todas as coisas por você, amém? Ele já fez todas as coisas por você, amém? Quando Ele criou o homem, Deus, Ele já tinha criado todas as coisas. Ele criou um ambiente propício para que o homem pudesse subsistir, para que o homem ele não tivesse falta de nada. Então, quando Deus ele vê que cria todas as coisas e todas aquelas coisas eram boas, Ele disse: ok, vamos fazer então algo que será a nossa imagem e a nossa semelhança. Aí Ele faz um homem, para que o homem ele apenas possa desfrutar da criação, para que o homem agora possa ter acesso a tudo aquilo que Ele já tinha criado, tudo aquilo que Ele já tinha formado. O homem apenas tem um trabalho de colocar nome às coisas, né? De estar, andar e desfrutar no jardim de tudo aquilo que Deus já tinha providenciado de antemão. Você crê que com você não é assim? Antes de você nascer, Deus já tinha providenciado todas essas coisas para você, amém? Você crê nisso? Você crê que Deus já tinha providenciado todas essas coisas para você? Amém? A nave está escura. Se vocês puderem... ok, está ligado, obrigado. Só para eu conseguir enxergar o rosto. E a palavra de hoje que eu quero compartilhar diz assim que a gratidão é amar a Deus na proporção na qual fomos perdoados. Amém, queridos? Tem alguém que foi perdoado por Deus? Tem alguém que hoje desfruta do perdão do Senhor? Teríamos que levantar as duas mãos, o pé junto, amém? Por tudo aquilo que Ele perdoa a nós, cada dia. Abre por favor a tua Bíblia no livro de Lucas, o capítulo 7. Vamos ler algumas passagens. Então, se você está com tua Bíblia na mão, fica
Fica com ela pertinho. Vamos estar lendo algumas passagens da Bíblia. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. A Bíblia diz assim, a versão que estou lendo é a Nova Almeida atualizada. A Bíblia diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos. Ele beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e disse: Simão, não tenho coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Tenho uma coisa, para lhe dizer. Diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em tua casa, você não me ofereceu água para lavar os meus pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face, ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ele muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Aleluia. Essa é uma noite de salvação, amém, queridos? Essa é uma noite onde o Senhor, Ele quer redimir o teu coração e o meu coração, ao ponto de não sermos constrangidos e entender que o Senhor, Ele veio para nos salvar, amém? Que o Senhor, Ele veio para te salvar, amém? Às vezes essa parece mais uma palavra evangelística que uma palavra para um grupo de cristãos. Mas você que é cristão, você precisa entender que hoje você precisa de salvação. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja do Senhor. Se o Senhor voltasse hoje, será que você iria morar nos céus com Ele? Será que se o Senhor Jesus retornasse hoje, você iria passar a eternidade com Ele? Porque às vezes nós estamos fazendo o papel desse fariseu que apenas está julgando o outro, apenas está vendo o pecado ou a insolência da outra pessoa, mas não consegue enxergar aquilo que está dentro do seu próprio coração. E a igreja do Senhor, às vezes, ela se transforma
em um palco de julgamento, ao invés de se transformar no palco do amor de Deus. Então nós precisamos perceber, queridos, que o próprio Jesus, ele olha para aquela mulher e ele começa a trazer uma palavra para aquele fariseu e dizer: ei, eu sei o que você está pensando agora. O Espírito está revelando para o próprio Cristo o que estava acontecendo no coração daquele homem. E ele diz: ei, eu entrei aqui e você não lavou meus pés, mas essa mulher, ela está lavando os meus pés com as suas próprias lágrimas. Está enxugando os meus pés com os seus cabelos. Eu entrei, você não colocou óleo na minha cabeça, mas essa mulher, ela derramou o melhor que ela tinha e está me ungindo com o seu perfume. Às vezes a tua postura, ou a postura da igreja de crentes, não deixa enxergar aquilo que você precisa entregar de fato para Deus. E se transforma num fariseu de verdade. Não, mas quem é você sem Deus? Quem é você sem o perdão de Deus? Quem é a igreja do Senhor sem o perdão daquele que pode vir e fazer novas todas as coisas hoje? Sabe, é muito fácil a gente levantar pensamentos ou declarações sobre alguém. Mas você precisa entender quem você é em Cristo Jesus primeiramente. Onde você está em Cristo Jesus primeiramente. Para que não aconteça como esse fariseu, que o Senhor diga: ei, eu vou jantar na tua casa. Mas de repente vem alguém que precisa de transformação literalmente. E você haja como esse fariseu. E Deus exponha e envergonha o teu coração, as tuas atitudes, aquilo que você está fazendo. Ah não, Senhor, mas eu sou apóstolo, eu sou pastor, eu sou um voluntário na extrema, eu sou um presbítero, ou alguém que faz alguma coisa lá. Ei, não interessa. Sabe, queridos, a Bíblia diz que naquele dia o Senhor vai passar a lista e alguns vão dizer: mas Senhor, eu expulsei demônios no teu nome. Eu curei pessoas no teu nome. Eu abri igrejas na Europa por teu nome, Senhor. Ah, eu andei tantas nações pregando no teu nome. E o Senhor vai dizer: afasta-te de mim, eu não te conheço. Apenas o que você fez foi iniquidade. Uau, é forte. Apenas o que você fez foi ser iníquo aos meus olhos. E parece duro, né? Que Deus naquele dia chegue para homens que talvez tentaram salvar pessoas no nome dele. Até talvez conseguiram, porque a Bíblia diz que Deus não deixa o seu nome envergonhado. Mas a palavra que eu quero trazer para você nessa noite é sobre gratidão. Se você e eu não caminhamos com um coração grato ao Senhor, então pouco vai servir o evangelho da verdade para você. Pouco vai servir o evangelho da verdade dentro do teu coração e pouco efeito ele vai fazer. Sabe por quê? Porque o evangelho, você precisa perceber que você está aqui porque alguém te amou primeiro. Amém. Alguém se entregou por você. Alguém deu a sua vida em favor de você. Alguém deu algo por você que não tinha. Jesus, que não tinha pecado algum, ele se entregou
por nós pecadores. Então você e eu temos uma dívida com Ele. E essa dívida se chama gratidão. Você e eu temos uma vida de gratidão ao Senhor. O Senhor Jesus indaga esse fariseu e diz: ei, deixa eu dar um exemplo para você entender melhor. Imagina, alguém emprestou 10 euros para um, e depois o mesmo homem emprestou 50 euros para o outro. Aí chegou o dia de os dois pagarem, e um dos dois tinha para pagar. E o homem foi e falou: não, deixa para lá, está tudo certo. Saldou as dívidas dos dois. Qual vocês acham que foi mais perdoado? Aquele que talvez tinha emprestado um valor maior. Beleza, está tudo certo. A quem mais é perdoado, mais é cobrado. Pastor Rodrigo estava falando algo parecido aqui quando ele estava compartilhando a palavra da ceia. Ele estava dizendo: eu vou ser cobrado pelo que eu estou declarando aqui para vocês. Porque a maior conhecimento da palavra de Deus é maior a nossa responsabilidade. Sabe, não dá para brincar mais de cristãos. Há pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus e ainda estão querendo o leitinho materno. Pessoas ainda querem que o pastor esteja segunda, terça, quarta e quinta tomando um cafezinho com eles, porque, ai pastor, estou tão dodói. Cresça, meu irmão, cresça. Sabe, Jesus, Ele não estava, a maioria das vezes que vemos o registro na Bíblia, Ele não estava perdendo tempo com cristãos, jantando e comendo na casa de cristãos. Ele estava entre meio dos pecadores, daqueles que realmente estavam precisando de uma transformação. Ele vai ter um tempo com Zaqueu, um cara que na sociedade estava totalmente perdido. E era com aquelas pessoas que Jesus ia e passava um tempo, porque elas realmente precisavam de transformação. Elas realmente estavam precisando de algo que o Senhor fizesse dentro do seu coração. Sabe, o Espírito Santo de Deus, Ele vem nessa noite para poder gerar em nosso coração um coração de gratidão, de filhos gratos ao Senhor. Sabe, hoje é muito fácil, né, e é muito as coisas, elas são muito descartáveis. Eu lembro que na minha época, com meu irmão Luiz, cadê Luiz? Aí, chega aí, Luiz. Bota a tua mão aí, só para o pessoal conhecer. Okay. Luiz, tá solteiro, viu? Podem orar por ele. Só tem que continuar na igreja, que ele é o nosso guitarrista. Ok. Parênteses, fechado. Ok. Eu lembro que a gente montava carrinhos, ou nossos pais compravam carrinhos e os brinquedos. Tínhamos 7, 8 anos. E eu geralmente sempre gostei de colecionar algumas coisas. E Luiz gostava de vender as coisas para os amigos dele e fazer dinheiro com os meus brinquedos, né? Ou gostava de dar mesmo. Aí de repente as minhas coleções sumiam, né, Luiz? E eu lembro que uma vez a gente estava brincando e tal, e aí meu pai falou: ó, não dá para consertar, não dá para ir na loja de novo e trocar. Só para vocês entenderem, nós moramos na cidade mais próxima onde a gente poderia fazer isso, numa loja de brinquedo, ficava 260 quilômetros, né? Imagina você quebrar o teu brinquedo no meio de inverno com 1,20 m de neve e você querer ir na loja de brinquedo para trocar. Impossível. Então nós éramos forjados a pegar a chave de fenda, abrir o brinquedo e tentar consertar o brinquedo. E aquilo voltava a funcionar, não sei como, mas voltava a funcionar. Mas hoje é tudo muito descartável. Hoje você quebra alguma coisa, joga no lixo e vai e compra de novo.
essa geração de agora, as coisas são descartáveis. Antigamente um computador quebrava e você mandava literalmente para a loja, pagava, fazia um upgrade. Hoje não, você vai, entrega ele como sucate, já pega outro e está tudo certo. Porque você quer as coisas rápidas. E às vezes esse contexto de a gente querer as coisas muito rápidas, que as coisas elas vêm e acontecem de maneira rápida para nós, tira essa verdade de gratidão dentro do nosso coração, daquilo que pode ser gerado por aquilo que nós temos, por aquilo que nós ganhamos como favor imerecido. Quem gosta de ganhar presente no seu dia de aniversário? Todos, né? E se alguém não ganha, diz para o amigo: tá me devendo, hein? Quem já trocou algum presente que ganhou? Ok. Talvez porque ficou apertado, né? Se é uma roupa, né? Mas eu lembro que uma vez estávamos com uns amigos e falaram: cara, esse presente que eu ganhei é tão feio, cara, eu vou trocar. Aí eu falei: seu ingrato. Sabe, a gente quer ganhar as coisas ao nosso modo, do nosso jeito. Mas aquilo que nós ganhamos é um favor imerecido do Senhor, para poder acessar o coração do Pai. Antigamente apenas o sumo sacerdote ele tinha acesso ao Pai, uma vez ao ano. Mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado, de cima a baixo, e agora você e eu podemos ter pleno acesso ao Pai. Agora você e eu podemos ter pleno acesso a essa presença. Agora você e eu, mesmo sem merecer, podemos adentrar na presença do Senhor e comungar com Ele, e nos deleitar nessa presença. Sabe o que o Senhor Jesus falou para a mulher? A sua fé salvou você, vá em paz. Jesus ele faz duas coisas: ele perdoa os pecados dela e traz salvação ao seu coração. Diz assim comigo: Senhor Jesus, por favor, perdoa meus pecados e me salva. Aleluia. Eu acho que no coração daquela mulher estava gritando por essas coisas. Eu preciso de perdão, eu preciso mudar. Eu preciso que o mestre dos mestres ele solucione aquilo que está dentro do meu coração. E eu não consigo só. Sabe, o Espírito Santo de Deus vem nessa noite para trazer salvação e perdão dos pecados para você. E eu estou falando com a igreja do Senhor, não estou falando apenas com estranhos. Nessa noite o Senhor quer trazer salvação à sua noiva. Ele quer salvar, resgatar a sua noiva. Ele quer limpar o coração da sua noiva, para que através da fé que essa noiva tem, possa ser salva. Amém, queridos? Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Eu falei esses dias que o pastor Ali Gomes, que me discipulou há alguns anos, ele falava assim: Pedro, nós precisamos amar até que doa. E cada vez que ele falava isso, meu coração começava a passar muitas coisas. Ele falou assim: é difícil a gente amar até que doa, porque às vezes quando está doendo a gente pensa que a gente precisa deixar de amar alguém. Quando está doendo amar alguém, às vezes a gente pensa que é tempo de abrir mão dessa pessoa.
Mas sabe, você e eu precisamos não apenas amar os frutos daquela pessoa, mas a semente dela. Amar a semente é muito mais difícil que amar o fruto. Eu não sei quantos de vocês já tiveram uma planta e começaram a colocar a semente lá para esperar a estação e o tempo onde aquilo iria começar a crescer. Às vezes é difícil, porque passam 2 semanas e você só vê barro, só vê terra molhada lá, e parece que aquilo não vai dar nada. Mas de repente começa a brotar alguma coisa, e de repente aquela plantinha começa a brotar. O outro dia eu fiz um experimento com as meninas. Pegamos 2 vidros, né? Fizemos aquele experimento que acho que todos vocês fizeram na escola, né? E colocam a sementinha, o algodão lá, né? E espera o tempo. E aí foi engraçado porque eu peguei uma semente errada, não deu nada aquilo. Aí eu falei, não, meninas, papai errou, vou fazer não. E sabe, quando você começa a perceber que aquilo está dando fruto, aquilo traz alegria. Talvez muitas pessoas, elas só vão se alegrar com você dando frutos, mas muitas pessoas, elas precisam te amar até que doa, e o momento da dor é o momento da semente. É um momento onde parece que nada está acontecendo. E a igreja tem se perdido nesse momento. Sabe, nós temos amado pessoas. E tem uma pessoa que esteve entre nós aqui na igreja, logo no início da igreja, e nós tivemos contato com ele. Ele chegou e abriu a vida dele para nós. E nós olhamos com Tímina e falamos, nós precisamos amar esse rapaz. Ele tinha passado por muitas coisas bem difíceis na vida dele, ao ponto de ter HIV. E nós amamos ele, colocamos ele dentro da nossa casa, cuidamos dele. O tempo que ele passou aqui, o Senhor restaurou o seu coração. Ele chegou ao ponto de não se relacionar mais com homens, ou mais com mulher. E quando ele saiu daqui, ele saiu até orando por uma pessoa, uma menina. E o Senhor começou a fazer algo no coração dele. Mas sabe, quando nós entendemos que nós precisamos amar as outras pessoas pela gratidão que temos com Ele, e aí as coisas vão começar a funcionar de maneira diferente. Porque talvez é fácil amar aqueles que estão dando fruto já, aqueles que estão prontos, aqueles que aparentemente estão lá. Mas é difícil, às vezes, você gastar o tempo com aqueles que apenas estão na semente, no tempo de crescimento, no tempo de que eles estão agora entendendo como as coisas funcionam. Abre comigo, por favor, a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. A Bíblia diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sabe, há algumas coisas que vão acontecer na nossa vida, onde nós, parece que o senso de gratidão, ele literalmente se perde com o Senhor. Mas a Bíblia está nos instando a que em tudo, você e eu precisamos dar graças, amém? Tem alguém triste aí? Tem alguém triste? Tem alguém que aconteceu alguma coisa triste nessa semana? Perdeu algum familiar? Aconteceu alguma coisa assim? Se você tiver tristeza no teu coração, mesmo assim você precisa ser grato ao Senhor. Em tudo você precisa dar graças ao Senhor. Tem alguém que está passando por algum momento mais difícil da sua vida? Levanta a mão, não tem medo não. Todos nós estamos, né, às vezes passando por alguma dificuldade. Então essa palavra é para você. Seja grato ao Senhor. Em tudo dai graças.
Sabe por quê? Porque talvez esse momento como se diz quando um avião está em turbulência, né? Talvez esse momento de turbulência na tua vida, ele está trazendo crescimento para você. Então dá graças ao Senhor, porque você vai se tornar forte nessa área. Amém? Você vai poder se tornar forte naquilo que você está vivendo para curar outras pessoas. Isaías, o capítulo 14, os versículos 12 ao 14, a Bíblia diz assim. Isaías 14, a partir do versículo 12, está falando de alguém que nós percebemos que algo aconteceu no seu coração. A Bíblia está falando de Lúcifer. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Presta atenção que Lúcifer é um ser criado por Deus, com um propósito. O propósito de Lúcifer ser criado nos céus era para ser alguém que estivesse trazendo adoração nos céus. Mas há algo que começa a acontecer no seu coração, e a Bíblia diz, tu dizias, versículo 13, no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. Aí onde começa o problema. Quando você acha que o que você faz não precisa do agradecimento de Deus, não precisa da satisfação a Deus, ou o que você faz é maior daquilo que Deus pode fazer. E no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aquele que tinha sido criado agora queria ser maior que o seu Criador. Aquele que tinha sido criado apenas para um propósito nos céus, ele estava com um senso tão grande de ingratidão que ele estava querendo ser maior que o Senhor. No livro de Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 13, acompanha comigo, por favor, essa leitura. Ezequiel 28, 13 até o versículo 17, a Bíblia diz assim: estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sandônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se fizeram os teus tambores. Em ti, presta atenção que a Bíblia está dizendo: em ti se fizeram os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criados, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, e pecaste, por isso te lancei, profanado do monte do Senhor, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração, versículo 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura,
Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus, para que olhem para ti. Queridos, presta atenção que Lúcifer, ele tinha um propósito no céu. Ele tinha sido criado com um propósito no céu. E a Bíblia diz que o dia que Lúcifer foi criado, tambores e pífaros foram criados especificamente para ele. Quando Deus cria Lúcifer, ele cria ferramentas para ele. Mas o coração dele se encheu de ingratidão, ao ponto de que ele foi expulso daquele lugar para o qual ele tinha sido criado. A ingratidão, queridos, pode levar você a um lugar onde você vai estar longe de Deus. A ingratidão dentro do teu coração vai te levar a um lugar onde Deus não quer que você esteja. Assim como Lúcifer foi criado, ele criou cada um de nós com um propósito. Mas sabe, às vezes, aquilo que nós esquecemos de agradecer ao Senhor, de que seja algo de gratidão em nosso coração todos os dias, chega a um ponto que você talvez se acostuma com isso. Talvez você já se acostumou a ser cristão. Talvez você já se acostumou a que domingo a tal hora você tem que ir para a igreja. Porque senão parece que o domingo é meio diferente. E não passa disso. Talvez você se acostumou a que você serviu tanto tempo em algum ministério, na tua igreja ou comunidade, e agora chega aqui e também quer servir, porque senão, não sei, está sem graça. Mas não passa disso. Sabe, o Senhor, Ele cria cada um de nós com um propósito para que nós possamos cumprir esse propósito. E no momento que Lúcifer deixou de cumprir o propósito, ele foi destituído da glória de Deus. Ele foi destituído da presença de Deus. O coração ingrato, ele gera dentro de nós morte. Como está o teu coração em relação ao Senhor? A tudo aquilo que Ele já preparou de antemão para você. Sabe, nós precisamos perceber que o coração com gratidão, ele vai funcionar de outra forma. Quando você é grato ao Senhor, mesmo no momento de adversidade, você entende que aquele momento está sendo propício para que você possa crescer, para que as bênçãos do Senhor possam vir de outra forma, para que de alguma forma pessoas possam ser tocadas por aquilo que você está passando, mesmo que você esteja num momento de dificuldade. Amém, queridos? Podem glorificar, viu, gente? Eu sei que não está sendo muito bom você ser comparado a Lúcifer, né? Mas existe no coração do cristão algo que precisa prevalecer. E a gratidão ao Senhor. A gratidão ao Senhor. Por tudo aquilo que o Senhor está fazendo por você. Pela vida que o Senhor está dando para você. Pelo ar que você respira. Pela saúde que você tem. Pelos filhos que você tem. Pela casa que você tem. Pelo trabalho que você tem. Amém? Pela nação onde você está, pelas coisas que você ainda não conquistou, mas pela fé você está enxergando e já está agradecendo em fé, dizendo: obrigado, Senhor, porque em fé eu já conquistei todas essas coisas. Quinta-feira eu estava falando para os meninos do Small Premium, né? Os meninos carinhosamente, né? Já são maiores. Cadê o Small Premium? Tem representantes aí do Small Premium hoje? Né? Tá aí, ó.
Estava falando que no seminário nós tínhamos um professor, né? E até comentamos com os irmãos outro dia no cafezinho, né? Estávamos falando que no seminário tínhamos um professor que ele estava dando aula de fé. E ele falava assim: queridos, eu não tinha carro, mas eu chegava na minha casa como se o carro já estivesse na garagem. E eu abria a porta da garagem e aí tinha aquele espaço grandão todo na garagem, mas eu ia pelo cantinho assim e obrigado, oi carro, tudo bom? Você tá? Ele fazia até o barulhinho, não fechava o carro. Ia para casa, aí disse que na hora de sair, a família saía pela porta principal, mas ele saía pela garagem. Aí ele: oi carro, não vou te usar hoje, mas tá tudo certo, fica aí, tá tudo. Tá. E ele estava gerando algo em fé, queridos. E às vezes aquilo que você está gerando em fé para os outros vai ser loucura. Mas você e Deus estão vivendo algo sobrenatural que só você e Ele vão entender. Só você e o Senhor vão compreender. Só um coração grato ao Senhor vai poder viver uma vida de fé em abundância. Amém, queridos? Sabe, quando você e eu percebemos que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, mesmo que haja falta de alguma coisa, você caminha em alegria com o Senhor. Amém? Amém? Você está alegre, você está feliz. Porque aquelas coisas, elas não determinam quem você é por dentro, mas sim a palavra do Senhor que já está depositada no teu coração. Apenas a palavra de Deus pode determinar quem você é. Amém? Gênesis, o capítulo 3, a partir do primeiro versículo, a Bíblia diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Sabe o que está acontecendo nesse momento, queridos? Em um sentimento de ingratidão, em um sentimento de insatisfação, Lúcifer, ele traz uma sugestão para a mulher. Ele diz: ei, eu não vou cair sozinho. Além dele ter descido com 1/3 dos anjos, ele também queria se andar na criação do Senhor. E ele traz uma sugestão. Ele diz: ei, os teus olhos vão ser abertos. Os teus olhos vão ser abertos, e você não apenas vai conhecer o bem, mas o mal também. Sabe, não sei quais são as sugestões que Satanás pode estar trazendo ao teu coração todos os dias. Mas Satanás, ele não quer que você seja um cristão que viva de maneira abençoada por Deus. Um cristão que viva de maneira digna nos caminhos do Senhor. Um cristão que viva mesmo em meio às dificuldades com um coração grato ao Senhor por tudo que Ele já fez de antemão. Sabe, a Bíblia diz que antes dele te criar, Ele já tinha pensado em você. Ele já tinha pensado nas coisas que estavam sendo preparadas para você. Antes de você e eu sermos gerados no ventre da nossa mãe, Deus já tinha preparado um ambiente para nós.
Ele já tinha preparado algo para mim, para você, para que nós possamos desfrutar dos benefícios dessa verdade, dessa palavra. Mas talvez a ingratidão, ela te levou a um lugar onde você não deveria estar hoje. Talvez a ingratidão e o não reconhecimento de quem Jesus é dentro de você te colocou num lugar onde você nunca deveria ter estado, a um lugar onde você nunca deveria ter acessado. Mas hoje a Bíblia diz que é dia de salvação. Hoje é dia onde salvação chega aos nossos corações. Hoje é dia de perdão, de restituição. Do Senhor vai vir e fazer novas todas as coisas. Amém, queridos? Vocês creem nisso? Sabe, pastor Rodrigo fez algo muito interessante. Todos peguem o cálice. E uma vez uma pessoa chegou e falou: pastor, hoje eu não vou ceiar. Eu falei: por quê? Não, pastor, hoje, essa semana foi muito dura, muito difícil. Aí eu falei: cara, a ceia é justamente para você se reconciliar. Se você acha que o coração está podre, então é momento de limpar ele. É momento de você adorar ele de maneira racional e dizer: Senhor, eu entendo como está meu coração, mas eu te entrego minha adoração. Amém, queridos? Amém, queridos? Sabe, você e eu precisamos perceber que todos os teus pecados, todos os meus pecados, eles foram expostos publicamente na cruz. Amém? Eu não estou dizendo que somos super-homens. Não estou dizendo que você nunca mais vai pecar. Mas o pecado na tua caminhada, ele vai ser apenas um erro. Porque você vai andar segundo a palavra de Deus, as promessas que o Senhor tem. Amém, queridos? A queda de Lúcifer, ela é produto da insatisfação. Sabe, a insatisfação, ela gera ingratidão. Ela gera esse sentimento de que parece que algo está faltando. Sabe, pessoas compram sua casa e daqui a pouco estão reclamando porque agora tem que fazer manutenção na casa. Pessoas compram um carro e agora estão reclamando porque o combustível está aumentando. Pessoas se graduam e agora estão reclamando porque tem que investir no próprio escritório que tem que montar. Sabe, parece que o homem, ele nunca está satisfeito. Ainda mais quando ele está correndo atrás de coisas materiais. Sabe, se você está correndo, se você veio para esse lugar apenas para mudar do estilo de vida, ter um estilo de vida melhor, talvez você está cometendo um pior erro da tua vida. Ah, não, pastor, mas a insegurança. Você só precisa se mover por um direcionamento de Deus, por uma palavra de Deus. Então as coisas, elas vão fluir, vão acontecer de maneira sobrenatural. Portas vão se abrir. Amém? Coisas vão começar a acontecer de maneira sobrenatural. A mesma ingratidão que Lúcifer gera no seu coração e tem o desejo de subir nas alturas para ser semelhante ao Altíssimo, é a mesma ingratidão que agora, como Satanás está sussurrando aos ouvidos de Eva. Aquela mesma ingratidão que tinha sido gerada no coração de Lúcifer, agora ele está persuadindo Eva para ela cair na mesma coisa. Ele disse: ei, imagina, eles podiam comer de todas as árvores, mas há uma. Se esse Deus de vocês é tão bom, então por que ele não deixa comer desse último fruto? E ele vem com uma sugestão. O pecado em nossas vidas, ele vem como sugestão. A queda no homem vem como uma sugestão. Não, mas ninguém está vendo. Não, mas é só hoje, é só uma vez.
E é nesse momento onde a tua santidade é colocada em xaque mate. Nós precisamos permanecer no Senhor e entender que a gratidão que está no nosso coração nos manterá firmes no Senhor. Amém? A gratidão que é gerada no teu coração vai te manter firme, mesmo em meio às adversidades. A insatisfação, ela toma conta do coração, da alma das pessoas. A insatisfação é o síndrome de Lúcifer. Sabe, há crentes que estão com síndrome de Lúcifer. Misericórdia, pastor. A insatisfação é a síndrome que Lúcifer estava enfrentando no seu coração. A ingratidão. Parece que sempre está faltando alguma coisa. Ah, não, mas me deram uma água que falta mais da metade. Ah, mas... Ei, cala a boca. Eu acho que Deus em algum momento deve ter vontade de falar isso para nós. Cala a boca, rapaz. Cala a boca, rapariga. É o feminino, né, de rapaz. Cala a boca. Seja grato pelo que você tem. Seja grato pelos seus filhos. Seja grato pela vida que você tem. Eu sei que às vezes dá vontade de falar: Senhor, me dá 5 minutos, ou você leva, eu te mando essa pessoa. Mas seja grato por essa pessoa. Seja grato porque essa pessoa, em meio a esse momento de comunhão, que vai estar afiando você, vai estar afiando o teu caráter ao caráter de Cristo. Amém? Amém, queridos? O livro de Mateus, e eu já estou concluindo a introdução da palavra de hoje. Ainda temos brincadeira. Vamos lá. Mateus 15. Mateus 15 diz assim, a partir do versículo 34. E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, diz assim comigo, dando graças, partiu e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Versículo 36. O Senhor Jesus, Ele faz algo antes de começar a orar, ou antes de falar qualquer coisa. A Bíblia diz que Ele levanta aqueles cestos e diz: eu te dou graças. Ele agradeceu pelo pouco que havia. Sabe, quando você e eu temos um coração grato no Senhor, multiplicação vai acontecer. Milagre vai acontecer, queridos. Essa é a especialidade do nosso Senhor, amém? Ah, Senhor, mas eu só tenho isso para te dar. Espera, porque um milagre vai acontecer. Obrigado, Senhor, porque só tenho isso, Pai. E entrega isso de coração ao Senhor, e você vai ver que milagres vai acontecer.
vão acontecer. Lembra, eu não sei se foi domingo passado que eu estava comentando sobre o cinema que nós alugamos por um ano e foi apenas 100 euros. Foi domingo passado, não foi? Só que hoje eu estava lembrando que eu esqueci de contar uma parte. Naquele dia do 5º aniversário da igreja, nós estávamos aqui tendo uma moça que se chama Sara Beatriz, que é uma cantora gospel, né? Sara Beatriz estava ministrando aqui na igreja. E nós não tínhamos a oferta para dar para ela. E o Senhor falou assim, quando nós começamos a falar com as pessoas e tal, para trazer, e o Senhor falou, vai em frente, vai dar tudo certo. E em todo momento eu falava, Senhor, obrigado porque essa oferta vai chegar. Obrigado, Senhor, por essa oferta vai chegar. Aí tivemos uma reunião de pastores, aí falamos, e aí, vão cobrar quanto? Não, vai ser de graça. Foi de graça, não foi? Aí a gente, eita, e agora? Como é que vai ser de graça? E como é que a gente vai pagar essa moça? Aquele dinheiro que entrou, cobriu a oferta e ainda sobrou. Apenas dai graças ao Senhor. Sabe, quando você entende que gratidão precisa ser gerada no teu coração, o Senhor Ele vai começar a fazer coisas grandiosas com você. Vão começar a acontecer coisas que você vai ficar assim, meu Deus! Mas é porque você está entendendo que você precisa ser grato para Ele. Você precisa ser grato ao Senhor com aquilo que Ele já te deu. Que você precisa perceber que com o pouco que você tem, você precisa abençoar aquele que não tem. Aquele que ainda está faltando. Sabe, às vezes a gente chama para alguma coisa e algumas pessoas dizem, mas não tenho. No fundo, eu sei que a pessoa tem. Mas a pessoa não é grata nem pelo que tem e já declara, não tenho. Aí realmente passa um tempo e não tem mesmo. Porque ela construiu um mundo com as suas declarações. Sabe, uma vez eu estava falando com uma pessoa, ei, vamos marcar um café próxima semana, próxima sexta-feira. Sabe o que a pessoa fez? Ela pegou o telemóvel e ela, só um minuto, pastor. Pastor, na sexta-feira vai chover, eu acho que eu vou estar gripado. Dá certo ou não? Eu falei assim, ô capeta, sai daqui. Misericórdia, a pessoa já estava, só porque viu no pronóstico que ia estar chovendo, ele já declarou que ele ia estar doente. Sabe o que aconteceu na sexta-feira? Pastor, realmente estou. A pessoa não conseguia nem falar na mensagem que mandou. Eu não vou nem orar por cura. Você chamou isso aí. Você chamou a doença para você, meu irmão. Não vou nem orar por você. Aprenda a declarar as coisas certas para você. Aprenda a ter um coração grato. Sabe, aprenda a ser grato ao Senhor com aquilo que você já tem. Porque o muito ou pouco que você tem sempre vai servir para abençoar outros. Aquilo que você tem não é para você reter, é para você dar para outros. É para você abençoar outros. Sabe, eu sempre digo, naquele dia da multiplicação dos 5 pães e os 2 peixinhos, que foi outra multiplicação, eu tenho a certeza, pastor Rodrigo, que não era apenas aquele menino que tinha um punhado de pães e peixes. Eu creio que muitas outras pessoas no meio daquela multidão tinham um punhado de alguma coisa ainda. Mas sabe, aquela criança, ela chega para Jesus e diz, ei, eu tenho um pouquinho aqui. Talvez sirva esse pouquinho que eu tenho, talvez sirva para essa multidão. E eu acho que muita gente falou, esse rapaz não sabe nem o que diz. Mas sabe o que acontece? O pouco nas mãos de Jesus se faz muito, gente. E eu creio que Jesus olhou para o coração desse menino e falou,
É esse coração que eu quero. Não era nem pelos pães e peixes que ele tinha na cesta dele, era pelo coração que ele achou nessa criança. Eu não tenho muito, mas talvez sirva, Senhor, para você fazer um milagre. É isso que o Senhor quer de você e de mim nessa noite. Senhor, eu não sei se é muito, mas o que eu tenho eu estou dando para você. E a Bíblia diz que aquela multidão foi alimentada naquele dia. O Senhor, Ele está com expectativas de qual é a resposta do teu coração. Para que você e eu possamos ser abençoados. Você e eu precisamos ser gratos ao Senhor. Caminhar em gratidão ao Senhor. Ah, Senhor, obrigado. Hoje está chovendo, mas obrigado porque tem um guarda-chuva para andar. Obrigado, Senhor. Sabe, queridos, nós sempre contamos essa história quando nós chegamos aqui em Coimbra. O primeiro bairro que nós moramos foi Tovim. Fica aqui para cima. Não tínhamos carro, nada. Apenas arrendamos um apartamento mais próximo da escola, da primeira escola da nossa filha Samela. E passamos 6 meses lá. Chegamos em janeiro, pleno inverno. E aí viemos nós, puxando o Chloe, botávamos uma capa de chuva no carrinho, guarda-chuva e víamos lá. Tão felizes. Porque pelo menos havia guarda-chuva e uma capa de chuva, para que a nossa filha não se molhasse. E saíamos de Tovim, íamos até a Baixa de Coimbra, para evangelizar, para falar para pessoas do amor de Deus. Voltávamos para casa, no outro dia fazíamos a mesma coisa. Até ver pessoas sendo curadas no meio da rua. Até começar a ver pessoas aceitando Jesus no meio da rua. Até ver um milagre acontecendo. Sabe, às vezes, quando você não vê o resultado logo, você quer jogar tudo para cima. Talvez você já comprou até a passagem para voltar para o Brasil, porque coisas não deram certas para você aqui. Mas eu vou falar uma coisa para você: não é o lugar onde você está, é o teu coração. É o teu coração. Onde está o teu coração? O Senhor está procurando corações como o daquele rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E ele decidiu oferecer o pouco que tinha, ou talvez o tudo que tinha, para que aconteça uma multiplicação, para que mais pessoas forem abençoadas. Sabe, aquilo que você tem vai abençoar pessoas. Aquilo que você tem não é para você, é para você dar a outros. Quando você entender esse princípio, você vai começar a ser abençoado. Você vai começar a ser abençoado. Teus negócios vão ser abençoados. A tua carreira vai ser abençoada. Os teus filhos vão ser abençoados. Tudo que está em torno a você vai ser abençoado. Sabe, queridos, há um princípio em tudo isso. Você e eu precisamos entender que o coração grato ao Senhor, ele vai gerar milagres para nós. O coração grato ao Senhor vai gerar milagres. E sabe, eu estou falando com a igreja do Senhor. Essa palavra é para nós. É para nós. Esses dias eu fiquei olhando para meus tênis. Eu falei, cara, eu tenho 6 pares de tênis. Já peguei 3 para doar. Eu falei, eu não preciso tantos pares de tênis. Eu tenho 2 pés. Mas às vezes é mais fácil a gente acrescentar coisas para nós.
Timina sempre ri porque diz que quando me conheceu só tinha 2 calças e 2 blusas, só me via com isso. Aí que o pouco que eu tinha eu abençoava pessoas. Aí chegava uma coisa, eu via necessidade, não, pega aqui. Mas às vezes a gente quer andar com um modelito que foi lançado na Fashion Week de Paris. Eita, não, eu tenho que... Mas para que você acumular tesouros aqui na terra se eles não vão te satisfazer eternamente? Sabe, queridos, há algo que o Senhor Ele quer gerar dentro da sua noiva, no coração da sua noiva. E é gratidão por aquilo que você recebeu sem merecer. Aquilo que você recebeu ainda sem merecer, sem ser merecedor.